Boa tarde. É, que horas são agora? Vamos ver. 16 e 5. 5 minutos. É porque eu errei aqui na entrada. Eita, esse cara tá ficando muito velho. Eu tô aqui já tratando de ver o que dá pra terminar, né? Nos próximos, sei lá, uns 40, 50 anos. Aí vamos ver para onde iremos. Então, gente, eu vou falar um pouquinho do meu amigo, um grande amigo, cara, que eu gosto dele, né? Cara educado, filho. E ele tem tanta vontade que às vezes ele dá umas escorregadinhas assim, sempre pro lado maior, né? Para uma coisa, algo mais, né, para melhorar as coisas e tudo. Há pouco tempo, já falei várias vezes, ele estou falando, né, do Ed René, já pegaram, né? Então, e aí ele até tem um vídeo, não sei se ele já tirou ou não, mas acho que não, ele deve estar por aí. Ele queria criar, escrever, sei lá, uma Bíblia mais moderna, né? Porque essa Bíblia que a gente usa agora tá meio velhaca, né? A Bíblia não é um livro que se pense como algo para erguer todas as coisas e tal, né? Não é a Bíblia para isso, não. A Bíblia é exatamente o que nós temos para que a gente seja lá atrás ou agora, serve para os dois lados, porque são as coisas educativas, as coisas religiosas, as coisas a filosofia não do ponto de vista do homem, mas do ponto de vista de Deus, né? Filosofia extremamente capaz, né, de nos colocar bem, né, seja quando for, né? E aí muitas pessoas, elas assim, em tantos, não sei quantos mil anos, né, a gente sempre lembra lá daquele filme, né, Os 10 Mandamentos, né, a história de Moisés e pá, e Egito, coisas lindas e tudo. E naquele tempo já era uma terra já bem com bastante formato, né, de povos de vários lugares, na China, aqui, lá e né? Então, não aqui na América do Sul naquele tempo, essas pessoas aí já não tinham mais, assim, muito certo para chegar, né? Porque tinha que singrar os mares, né? Acho que vocês sabem o que é isso. Eu é que não sei muito bem. E depois quando nós chegamos aqui na nossa vez, nós percebemos, né, que tinham lá os incas, né, os caras lá do México, ali, aquela área. Até aqui no Brasil teve coisas por aí, né, e andando por aí, né, logo no começo, quando os bandeirantes andaram aí para dentro, né,
os índios mostravam umas coisas esquisitas, né? Algumas coisas que foram construídas e desconstruídas. Então, isso era muito interessante. Mas a minha intenção aqui é a mais positiva possível, né? Eu acho que o Ed, ele é capaz lógico, com um grupo assim, dividido em partes, por juntar tudo, não sei o que e tal, para um livro interessante, né? Por que não? Né? Eu acho que ele deveria muito fazer isso, né? Que até depois de pronto, daqui a um tempo, o pessoal vai falar, tem a Bíblia do Ed, né? Algo assim, né? Eu até deixei aqui, né, algo aqui para dizer a vocês, antes, né, de falar isso, eu vou dizer outra coisa. Antes do meu casamento com a Dedé, eu já trabalhava numa escola chamada Grilo Falante. O Grilo Falante era para crianças entre 3 e 6, talvez. Estava começando a ideia de um primeiro ano, com crianças de 7, né? Acho que foi isso. Não me lembro exatamente. Mas eu não trabalhava só no Grilo Falante naquela época, eu trabalhava acho que em 3 lugares. Prefeitura, ali no esportes da Secretaria de Esportes, que tinha, ainda tem, acho. E também mais uma outra escola, né, que a gente dava uma força. E a diretora da escola Grilo Falante se chamava, acho que ela ainda chama, Gilda Marquardt. Ela é casada com o filho naquela época, com o diretor da escola adventista, lá em Osasco, na Vila Iara, uma estrada aqui. Agora não sei como é que está aquilo lá, que naquela época a gente ia até lá, ainda tinha mato. Mas era uma escola espetacular. Eles tinham lá um tipo de fazenda também. E os adventistas, eles são conhecidos como pessoal que gosta de estudar, né? E entre outras coisas, eles são craques em alimentação. Se não me engano, o Super Bom, se vocês já devem ter visto por aí no supermercado, né? Vários produtos que eles fazem, eles começaram com sucos e tudo, depois, hoje em dia eles têm vários tipos de coisas, né? Queijos e não sei mais, uma opção de coisa. Agora já está, pelo que eu vi aí hoje, já está assim, separado, né? Eles estão trabalhando isso. Já tem uma empresa que coloca isso no mercado e tudo. E eu não sei como é que é lá dentro da escola, né? A escola ela tem ensino superior, desde pequenos até o ensino superior, né? E aí quando nós mudamos, né, daí a dona Gilda, bom, antes de dizer isso, a dona Gilda, quando ela me contratou para ser professor de educação física na escola dela, ela me deu a seguinte possibilidade. Ela falou, se você quiser realmente se tornar um professor para esse tipo de alunos,
você vai ficar melhor se você... Eu já tinha falado o que eu fazia, né? Eu tinha fazer o que a gente aprendeu, né, na faculdade. E eu já tinha até um certo... Já estava trabalhando com outras escolas de crianças assim também, e também com adultos. E aí a nossa, então, a nossa diretora lá, Gilda, ela fez essa proposta. A gente já estava conversando naqueles dias sobre vários dos grandes educadores, né, do mundo aí, tudo. E eu já tinha percebido que ela era espetacular, assim, o jeito dela, o conhecimento dela, como agir com isso. A gente via que era uma escola muito, 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 muito à frente, muito bacana. Aí eu topei, né? Topei. Eu aprendi coisas muito, eu passei a trabalhar junto com os outros professores. Era um tempo lá, não me lembro, assim, em alguns dias que, enfim, a gente foi aprendendo com ela, aprendendo, até fora de aula, de ensino ali, né? Eu fui aprendendo. Toda hora eu perguntava coisas, ela gostava, fazia um monte de perguntas. Aquele tempo era bem novo, né? Quer dizer, bem novo não, né? Não era de 18 não, né? Eu casei com 27 anos. Bom, e aí ela chegou e disse, você não quer trazer sua esposa também para ela entrar? Porque eu vou precisar no segundo semestre uma professora para abrir uma... Porque sempre no meio do semestre sempre aparecem uns 5, 6 alunos querendo entrar e as outras estavam cheias, né? Então a gente poderia abrir uma classe de meio de ano, né? Eu achei a ideia legal, né? Fui falar com a Dedé. E eu fui todo contente, falou, ela vai fazer. Porque ela também queria trabalhar, tudo. Mas quando eu falei isso e ela pensou, acho que ela pensou mais no primeiro desejo nosso, né? Que era a família, né? A gente só estávamos nós dois e já estávamos querendo ter filho. Então isso não ia dar certo, porque teria que aprender as outras coisas e tal. Eu não sei, daria, mas talvez causasse, precisava eu acho que eu precisava ter um pouquinho mais lá na escola, para criar mais raízes lá e tudo, né? E isso ajudaria também o fato da minha esposa vir, né? Coisa mais chata do mundo é quando o cara é mandado embora, tem que levar a mulher. Eu saí de uma escola assim lá, na Zona Norte, lá, escola louca, e os padres lá, isso já foi bem depois. Começou uma briga, né? Danada. Eu não estava falando nada, mas a psicóloga lá, sei lá o que ela era, acho que ela era psicóloga, Cristina, ela começou a me pegar, né? Sabe quando a pessoa começa a correr atrás, qualquer chiclete que você põe embaixo do banco, ela vem para saber deixar o chiclete. Não, eu nunca pude mascar chiclete por causa dos meus dentes, né? Que tem um certo problema. Então, mas agora nem tem metade dele. Então ela não foi. E aí eu lembrei da Ellen White. Você conhece a Ellen White? Se você não conhecer a Ellen White, procure conhecer. Se você for cristão, assim, gosta disso, você pode ler. Agora nós, né, assim, os batistas, os presbiterianos, bom, os outros todos, né?
eles gostam de dar algumas frases não muito boas para eles, né? Mas eu gosto muito dos adventistas. Os outros eu não conheço, que não são, né, dessa área, e também os pentecostais também não gostam dos adventistas e tal, porque a pessoa mais conhecida em todo o tempo dos adventistas, os adventistas estão há séculos existentes. Eu não sei exatamente quando é que de onde que eles vêm. Eu sei da Ellen, né? A Ellen surgiu no século XIX e morreu com 80 e tantos anos no século XIX para o XX, né? Por 1915, 17, por aí, não sei. Mas a Ellen White foi uma cristã. O primeiro que eles estudavam a Bíblia, né, como todos nós. Né? Hoje em dia eles usam a mesma Bíblia que nós usamos e faz como os católicos. Eles têm lá uns livros lá que os protestantes não têm na Bíblia deles, né? Mas que são textos antigos, mas que não tem muito a ver com a questão do cristianismo, é uma coisa mais antiga, né? Mas enfim, não sou não parei muito, dei umas olhadas no tempo da escola e tal, não fiz muita coisa. Então a Ellen White, ela começou, ela era do interior, fazenda e tudo, ela pegou aprendeu, na verdade, a fazer profecias, a receber profecias e entregar para as outras pessoas. Ela era uma mulher extremamente dessas pessoas que têm as orações como a primeira coisa da vida, né? Começa o dia orando e indo dormir orando. E com isso ela foi tendo essas profecias, né? E ela então escreveu cerca de 40 livros e uns 2.000 artigos. Tá que nem eu, né? Eu tenho 2.300, 400 artigos, mas não são todos de coisas cristãs, tem muitas coisas cristãs. E livros, por enquanto, eu já tentei. Uma vez eu fiz um livro engraçado, mas não era livro cristão, né? Mas eu fiz troça com coisas, né? Os meus irmãos cristãos ficaram tão chateados. Mas eu não estava ofendendo a igreja, nada. Era só uma história de uma viagem que eu tive. Rapaz, eu ia sempre de carro lá para agora eu esqueci, perto de Bauru, para uma cidade lá que tinha no tempo que teve na igreja que a gente, naquela época eu estava naquela igreja, e eles fizeram lá eles entraram para uma outra igreja, juntaram, né? Uma igreja de Portugal, o pastor Jorge Tadeu. Eu conheço o pastor Jorge Tadeu, fiquei 40 dias na casa dele, que era o escritório dele era o escritório
das igrejas. As igrejas ficaram mundiais, ficou mundial, né? A coisa na Europa de tudo que é lugar, tentou abrir nos Estados Unidos, na África de monte, e está sempre querendo fazer no Brasil também, mas aqui no Brasil não é fácil fazer a coisa andar. E aí eu fui no. Peguei, peguei um ônibus na rodoviária, mas não tinha o ônibus que ia pra como é que é o nome da estrada do presidente, lá, sei o que, branco lá, aqui do lado da minha casa. O ônibus que eu consegui foi um ônibus que foi lá por a outra estrada, que é muito pior, aquelas estreitinhas. Né? Aí eu peguei o ônibus lá da cidade que eu ia e entrei no ônibus e tal. Aí tinha o número do banco no negócio, na passagem. Né? Aí eu fui lá, cheguei, no banco tinha um casal, né? Engraçado, um crioulo assim de boné, todo bacana, né? Mas grande pra caramba. E a esposa dele do lado de fora, né? Do lado do corredor. Para ele, o certo era o marido ficar na janela. Aí ele falou: o que o senhor deseja? Eu falei: não, que esse número aqui também está aí, né? Não, aqui não tem nada disso. Senta onde você conseguir. Quando eu passei, na hora que eu entrei no ônibus, já tinha um cara lá, no banco, sozinho, mas o local já estava difícil. Aí eu falei: eu vou lá mais para trás. Né? Aí fui até lá, porque o meu lugar estava ocupado, o resto estava ocupado, o outro punha o pé não sei aonde. Aí eu voltei para trás, eu ia falar com o motorista onde é que eu vou sentar. Aí o motorista nem olhava para mim, ele não estava afim de entrar nesse problema. Aí tinha uma moça do lado esquerdo, aquele da fileira do motorista e tal. E isso está escrito no livro, depois vocês quiserem ver, vocês veem lá no blog, deve dar para ver. Lá tá. Esses dias o blog foi sei lá, bagunçaram todos os meus blogs. Alguém que não gosta de mim. Agora eu estou arrumando, então daqui uns dias aí já vai estar tudo funcionando e vai ter lá o livro para vocês verem. Então, eu fui lá e olhei para a moça. Isso tudo pode ser não uma coisa exata, sabe? É que meu assim, agora eu já não sou mais assim, mas eu pensava em tudo. Eu era igual a Ellen White, eu pensava em tudo. Aí eu achava que era verdade, sei lá. Não, é claro que não era verdade. Mas o negócio do ônibus eu peguei. Né? O resto a gente vai olhando para um, para o outro, lá. Esse pode ser o tal, aquele pode ser. Né? O fato é que lá na frente tinha uma moça. E quando eu cheguei perto eu percebi que o corpo dela era um pouco maior do que. E ela estava do lado da janela, assim, né? Então uma parte assim do lado do quadril dela estava do meu lado. E ela estava comendo assim, umas coisas lá, sei lá o que era. Ela não gostou nada de ter que sentar um outro cara no banco dela. Quer dizer, mas acho que ela pensou mesmo que não tinha jeito. E eu tive que sentar lá. Eu só consegui tirar aquele negócio aqui do lado, né? E aí então, assim, quase metade da minha metade estava no corredor. Enfim.
E aí fomos, né? Paramos num outro lugar lá. Não, ainda não. Antes disso, aconteceu coisa mais esquisita. Né? Ela parou de comer, pegou aquele negócio, se jogou no chão. Pensei que ela ia pôr num saquinho para depois não ela no chão, e aquele cheiro meio mortadela, meio queijo já. Aquele, sabe quando o queijo já faz tempo que saiu da geladeira. Aí, aí eu falei, vou conversar com ela, pelo menos, porque dormiu eu não vou com esse cheiro de comida. Aí eu falei, perguntei para ela, e aí, tá indo lá para. Eu estava indo para Avaré, né? Mas no livro ele tem uma diferença. Então você não sabe se é o seu. E aí a moça falou, não me estranha, está querendo me gozar, está querendo me deixar me tirar um. Aí eu falei, não, fica tranquila, não vou, não estou querendo, só queria conversar, perguntar, conhecer uma pessoa, só isso. Mas tudo bem, não sou eu que falo. Mas foi ainda algo parecido com isso. E, e aí eu acho que eu conversei com o do lado também, do outro lado, soprou que eu estava indo para Avaré. E chegando não, e daí tinha um outro cara lá, do outro lado direito, um pouco para trás também, mais perto, assim. Ele e a esposa, né? Ele não estava com a esposa, né? Ele estava com uma mulher sentada do lado dele, só que ele estava também do lado da janela. E aí ele falou qualquer coisa, eu disse, não, mas eu não falei nada, eu só queria perguntar para ela se ela não quis dar aí eu fiz uma confusão danada. O cara que estava sentado lá era irmão da gorda, né? Então, mas até aí tudo bem, né? Aí de repente ela soltou mais uma coisa esquisitíssima, cara. Não parava mais aquele cheiro horrível. Aí as pessoas que estavam em volta, aí ela pegou e falou, o que você está fazendo para mim? Aí todo mundo começou a me xingar, cara, por que você faz isso? Eu não conseguia falar nada. Aí o cara já tinham falado nessa altura sobre o fato que eu ia lá para Avaré, que eu ia fazer uma palestra lá, né, numa igreja lá em Avaré. Aí o cara, pode deixar que eu vou falar com o pastor tal, né? Eu falei, como? Ele falou, porque claro, eu sou o diácono lá, não sei o que, é a chefe. Aí, cara, mas depois, assim, na hora que estava na gritaria, ele falou, pode deixar que eu vou falar com o pastor, ele não vai falar nada. Eu estava indo, imagina que eu tinha que voltar. E era um dinheirinho bom, porque aquele dia que eu estava meio duro. Aí quando paramos numa das não sei quantas paradas, né, eu vi que desceu alguém lá de trás, aí eu fui lá para trás e fiquei lá. Aí fiquei até chegar em Avaré. Aí, e esse cara, que estava, não o crioulo, o outro que estava, eu gosto muito de gente, eu não tenho problema com pessoas de qualquer cor que seja, né? Ele estava falando o tempo todo, crioulo aqui é isso, crioulo aqui não dá porque eu estou falando. Ele era realmente de cor mais escura e ele se chamava por crioulo, que eu sou crioulo o tempo todo, então desculpa, né? Se alguém achar ruim, fala lá com ele.
E o outro carinha lá da frente, que era a irmã da coisa, ele não parava de falar no celular. E aí ele falou com todo mundo lá da igreja sobre o que tinha acontecido. Então, já estavam preparando a minha chegada. E quando eu saí, eu pensei, brincando comigo, acho que vai ter uma bandinha lá para me esperar, que às vezes eles fazem. Cara, aí quando nós chegamos lá, estava lá o pastor, do lado de uma motocicleta. Aí ele, ele falou, o negócio está ruim pro seu lado. Como assim? Ele falou, não, aí já está todo mundo sabendo o que aconteceu. Eu falei, cara, não aconteceu nada, né? Tal. Não, está todo mundo sabendo, você não vai conseguir, você não vai resolver isso. Aí ele falou, você vai na moto táxi? Eu estava com a minha mala de pastor que vai falar no culto, que tem que levar um monte de coisa. Imagina eu. E agora não, né? Agora eu só estou um pouco grandinho assim, né? Mas eu naquela época eu estava com 100 e pouco. Coisa, mas a dona, aquela moça lá, ela ganhava fácil dinheiro, assim, pelo menos na parte, sabe, não é porque é mulher, qualquer um, né? Porque qualquer um pode acontecer, né? Tá doido. E esse livrinho aí, ainda teve mais, eu cheguei lá. Eu não fui na moto, na verdade, ele queria que eu fosse na moto. Aí eu peguei um táxi com meu dinheiro. Mas entrei no táxi, o cara falou, nós já estamos, todo mundo sabendo. Aí quando eu cheguei na igreja, tinha uma reunião da diretoria, cara. E eu tive que esperar, né? E o menino estava fechando as janelas, esperando ele sair da coisa. Eu falei, isso sempre tem reunião aqui sábado. Né? Eu falei, não, essa é por sua causa. Aí saímos, quando acabou a coisa, o pastor me levou lá na pizzaria lá, acho que é a única que tinha na época. E aí ele falou, bom, o que você vai querer? Eu falei, uma pizza comum, né? Mussarela, calabresa e tal, e Coca-Cola. Ele ficou me olhando com aquela cara, você vai fazer isso aqui também? O garçom, e aí, você vai comer mais ainda? E olha, não teve nada, e não tinha ônibus para voltar naquela hora. Aí ele me pôs no hotel. Aí ele falou para mim, olha, e é o seguinte, não vai ter dinheiro não, porque eles já proibiram de dar, e eu não tenho, depois eu te mando alguma coisa lá. Mais tarde, quando eu tiver, eu mando na tua conta. Voltei para Sorocaba, cara. E parei lá na estrada, lá no meio da Castelo Branco, né, que eu não falei no começo. Aí eu tinha que pegar a outra estrada, né, e justamente em Sorocaba, né? Naquele tempo eu morava em Sorocaba. Mas o ônibus não, lá eles não faziam. Então eu tive que descer e ir a pé até o pedágio, a pé, que era mais ou menos perto, mas é mandada muito boa, e carro é uma beleza. Aí fiquei lá, né, perguntando para todo mundo, né, se podia. O soldado, sei lá o que era, ele ficava me tirando de lá, eu preciso voltar para casa, cara, me ajuda pelo menos. Aí parou um cara com um Fusca lá, aí falou, meu amigo, ele é lá do batalhão, aí você leva aqui esse senhor, né, ele é pastor, né, só que aí eles não sabem o que tinha acontecido. Aí fui para casa, né, cheguei em casa,
Cheguei em casa, não tinha ninguém. Aí, aí eles esperavam que eu ia chegar no fim da tarde. Aí eu estava até sem a chave de casa. Aí, mas eu tinha um segredo lá e eu entrei. As crianças se assustaram quando chegaram. Mas isso tudo também não sei se o que é ou o que não é. Mas o livro está lá, o livro é assim. Então, mas olha, não sei se a Ellen White, mas eu acho que a Ellen White era muito séria, sabe? E as pessoas. Ela falou que o mundo ia acabar. Ela não está errada, né? Porque talvez, é muito provável que, sei lá, quando, né? Talvez pelo menos esse planeta termina, né? Nós estamos em 3 bilhões e meio de anos, e aí, segundo lá o pessoal, lá dos meus estudos da área, na USP, né? Os caras me colocaram, me ensinaram que pelo menos 11 bilhões e meio de anos ainda a Terra vai durar. Não sei se todo mundo jogar todas as bombas que tem, mas já tem gente que falou sobre isso, que tem capacidade de pensar nisso, e é mais provável que mesmo com essas bombas o planeta vai continuar vivendo. E nós vamos, sei lá, não vamos tirar a máscara, e não é essa de pano, vai ser outra, você poder ficar por aí. Pelo menos os primeiros 1 milhão primeiro aí. Sei lá, né? Não sei, os que ficarem vivos, não sei na época que acontecer, se ia acontecer, mas eu acho que não vai acontecer disso, porque Deus vai entrar nessa história e não vai. Porque os Estados Unidos lançou 2 bombas, né? Lá no Japão, foram 2? Acho que foi, não foi? E aquilo foi tão horroroso que até eles ficaram. Né? E o resto todo, aquilo foi uma coisa pequena, perto de uma coisa assim, né? Mas ela achou que ia acabar, porque ela ia acabar. E eu tomei isso como uma coisa séria. Ela acabou, né? Aqui, nesse momento, nessa vida. Né? O resto eu não sei como é que fica. Onde ela está, o que aconteceu. Mas ela foi grande demais com todo o pessoal dela, né? Da igreja dela, de tudo. Ela não era. Logicamente ela se tornou o principal, mas as pessoas que mandavam, que faziam coisas eram outros, tem muitos. Né? Hoje em dia eles têm aí uns 20 mil, pelo menos. Por aqui, sei lá. Eu não sei quantos mil eles têm, tem muitos. E eles são muito inteligentes e eles têm trabalhos fantásticos. A questão da comida que nós deveríamos comer, eles conhecem tudo isso. E também eles conhecem a Bíblia e conhecem Jesus Cristo. Eles foram para lá e tudo. E eles não criaram uma Bíblia, não foi a intenção da Ellen. O livro dela, que eu até guardei mais uma vez, se chama Caminho a Cristo. Né? Então, se você prestar atenção na Bíblia, de Gênesis até Mateus, né? O primeiro evangelho, né? Começa a história de Jesus, e mesmo indo para Apocalipse, depois já que Jesus já tinha passado pela cruz, se falava, o que se fala é Jesus. Então, esse caminho para Jesus Cristo, né? E eles têm o livro de Apocalipse na Bíblia deles também. Né?
Estamos chegando no fim. Eu sei que isso aqui é meio demorado, mas eu acho que deve ser bem interessante. O Ed continua tendo todos os meus a forma como eu vejo uma pessoa muito inteligente, um bom cristão, uma pessoa boa em casa, no trabalho, na igreja e tudo. Então ele não tem nem nada que de vez em quando ele dá mas como esse livro que ele queria fazer é uma Bíblia nova, né, diferente, mais moderna, né, ele é uma das coisas que ele precisava pensar bem melhor. Mas de qualquer forma, se ele fizer, como eu acho que talvez ele faça mesmo, ele vai ter um outro livro. Não vai ter, não é, vai ter a Bíblia e um livro do Ed. Esse não vai escapar. Não sei que nome que ele daria. E, e é isso, né? Pode pôr Bíblia Ed. Não, ele não vai fazer isso. Então, vamos ver aqui para terminar. Acho que não dá tempo, eu vou deixar isso aqui para a próxima, que também acaba sendo uma coisa grande, né? Tem a ver com a questão das escolas, e eu achei que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que é interessante também. E vamos falar um pouco das creches onde eu trabalho. Aqui algumas pessoas me deram a ideia de falar um pouco sobre isso, né? Tem a ver com as questões dos dias de hoje. Eu trabalhei na época de 80, mas nós vamos falar um pouquinho das coisas que aconteceram naquela época, e nessa época está até muito mais forte do que naquela época que eu trabalhei. Trabalhei 3 anos, eu tinha um cargo político, né? Eles me chamaram para trabalhar numa creche que estava num lugar muito ruim, estava tendo muito problema, com gente se machucar, a possibilidade de vítimas de morte, coisas assim. Aí eles perguntaram se eu topava, que eles dariam um reforço da polícia, mas eu não sei o quê. Mas eu logo percebi que o negócio era acalmar as coisas. E aconteceu um dia lá um probleminha, não comigo, nem com a minha creche lá. Ela não era minha, né? Era a creche que eu trabalhava. E nós não tínhamos um telefone dentro da creche. Isso é mania de comunista, né? Que é para não chamar a polícia. E não tínhamos ainda naquela época o nosso celular, né? E do lado da cerca do lado de fora, né, da calçada, tinha um telefone daqueles orelhão, né? E, quer dizer, e o portão ficava do outro lado. Se você quisesse telefonar, você tinha que dar a volta, tudinho. Aí depois, com o tempo, a gente fez lá uma espécie de portão. A gente trancava quando a gente precisasse, porque quando acontecia alguma coisa, você virava o prefeito do lugar, não tinha mais ninguém com cabeça computando para resolver coisas. Então resolvia um monte de coisas, gente que estava doente, gente que tinha que levar para o hospital, a criança que não sei o que, o rapaz que bateu na mulher, a mulher que bateu no homem. E aí teve um belo dia, eu estava na minha sala e eu escutei os pá, 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 eu já corria atrás da mesa, sei lá de onde sai esse cara. Aí quando o cara. Mas não, eu olhei pela janela, que deu uma paradinha, eu olhei de dentro da creche e vi o cara, né? Ele ainda me deu mais um cara na cabeça. Aí não dava para nem chegar ali, porque o cara ainda estava ali. Aí tinha o bar mais lá na frente. Pedi para mim, corre lá, já chama a polícia, chama o pessoal tinha um quartel, né, da polícia militar perto assim, né, 1 ou 2 quilômetros.
E mandaram eles para virem logo e ambulância também, porque o cara, não sei, acho que vai morrer. Aí veio polícia, veio tudo. O cara já tinha sumido, né? E tal. Ainda bem que eu não teria que ser testemunha. Não sei se ainda é assim, mas eu não podia sair dali. Né? Senão eu, para ser uma parte de quem viu, teria que ser alguém que teria que sair do pedaço. Então eu não precisava fazer, graças a Deus. E aí a ambulância veio, ele saiu com vida e foi para o pronto-socorro. A gente perguntava, né? Para um para o outro, quase ninguém sabia como é que ele estava no tempo. Até que um dia ele voltou lá e veio me agradecer. Você acredita nisso? Eram 22, né? Então, acho que era isso. E bateu, quebrou o crânio dele em várias coisas, mas as balas, não, acho que uma só chegou a perfurar, mas todas bateram e caíram. Não ficou nenhuma na cabeça dele. Sei lá como é que foi isso. Sou médico. O professor de educação física trata do que ele faz com o corpo, não o que tem dentro do corpo dele. Graças a Deus. Não gosto de médico. Desculpa, é que o meu filho morreu na mão de um médico. E agora eu não consigo. Sabe? Depois disso acho que. Não, eu fui fazer os exames aí. Mas eu só peguei as mulheres. Desculpa, não peguei assim. Eu fiz consulta com as mulheres, agora não quero saber de lá. Um deles precisou dar uma olhada numa coisa, e ela deu essa olhada, aí ela posso chamar meu amigo para ver uma segunda coisa, para ver se eu estou certo e tal. Falei, tudo bem, chamou o cara. Aí veio o cara, ele olhou também o que era, e pronto, já resolveu. Os dois estavam com a mesma, chegaram dentro da mesma solução. Então é isso, gente. Olha, aqui no YouTube, a gente fala, se der para ajudar a gente, por favor, ajude. Né? Eu não vou botar um cofre aí, nem nada. Tá certo? Tem o pessoal está acostumado, né? R$5, R$10, vai como. Quem tem bastante gente, tudo, eles põem no banco. E eu acho que se alguém quiser ajudar aí, né? O tio aqui, você tem que ir lá no blog agrutadolu.com.br, agrutadolu. Eu vou pôr ali o nome do meu blog, esse blog, e na frente, na primeira página, não é bem na primeira, não sei se é na primeira página, mas acho que é. Na primeira página, não for na primeira, qualquer uma que você abrir depois, tem o endereço lá onde eles podem mandar. Ou vocês, sei lá. Ok? Depois eu conto para vocês os probleminhas, né? Eu estou fazendo isso justamente porque eu não tenho algo para fazer. Eu posso trabalhar de graça, bastante coisa. Mas o dono do apartamento, o cara da Enel, os outros, enfim, você sabe, né? Então, eles não dão para mim. Ok? Deus abençoe vocês. Fiquem em paz. Desculpe lá aquela moça lá do outro. E até ao Senhor Deus, porque aquilo é chato para burro. Em nome de Jesus.